Senhor presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, tive a oportunidade de chegar na semana próxima passada da linda cidade de Oslo, na Noruega, de um painel internacional em defesa da liberdade religiosa, da qual participaram parlamentares de diversos países. A liberdade de crença e de culto é um direito humano fundamental, conforme o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. É impressionante, senhor presidente, que chegando já no 15º ano do século XXI, ainda tenhamos que estar ocupados com esse tema. Mas a verdade é que pessoas ainda hoje estão sendo perseguidas, mortas, presas por causa da sua fé, da sua crença ou pela falta dela em várias partes do mundo. Nesse momento em que ocupo essa tribuna, mulheres estão sendo violadas, crianças vendidas como escravas sexuais, homens simplesmente executados ou mortos para a retirada de órgãos que serão vendidos, porque são, por exemplo, cristãos e considerados, portanto, infratores, criminosos, apóstatas ou subcidadãos em seus países. É imprescindível que o Brasil quebre o seu silêncio em relação a esse tema. Já tivemos aqui uma religião oficial. Já fomos um Estado confessional, por assim dizer. Durante muitos anos, pessoas foram igualmente perseguidas aqui por praticarem a sua fé e a sua crença. Aconteceram prisões e mortes, houve discriminação e preconceito, mas isso foi vencido, vencemos juntos. O Brasil é um Estado laico, sem uma religião oficial, mas que respeita a fé dos seus cidadãos. E 90% dos cidadãos brasileiros se declaram cristãos. Então, permitam-me a referência a partir disso aos cristãos que sofrem a perseguição religiosa no mundo. Pode-se chegar ao número de 100 mil cristãos mortos todos os anos por causa da sua fé, segundo informações da Missões Portas Abertas. E em países com os quais, senhor presidente, o Brasil mantém, sem restrições, relações diplomáticas e comerciais. Essa é a questão. É aí onde esse assunto diz respeito, sim, a esse parlamento. O Brasil, que é signatário da Declaração Universal de Direitos Humanos e de tratados internacionais que defendem os direitos humanos fundamentais, mantém relações diplomáticas e comerciais irrestritas com esses países. E é por isso, senhor presidente, que eu proponho não de forma leviana, não de forma inconsequente, mas proponho que façamos uma reflexão profunda sobre este tema. Combatamos aqui o trabalho escravo, mas não sejamos consumidores, importadores de países que promovam ou tolerem o trabalho escravo, o trabalho infantil, por exemplo. Combatamos a intolerância em solo pátrio, mas revisemos nossas relações com países que promovam ou tolerem, por exemplo, a perseguição religiosa ou desrespeitem os direitos humanos. É nessa direção que apresentei aqui, senhor presidente, nesta casa, projeto de lei que autoriza o presidente da República a suspender relações diplomáticas e comerciais com países que promovam ou tolerem a perseguição religiosa ou desrespeitem os direitos humanos. Se o silêncio, senhor presidente, tivesse sido quebrado na ocasião, possivelmente 6 milhões de judeus não haveriam sido exterminados nos campos de concentração de Hitler. Eu chamo esta casa a esta reflexão, ao compromisso com esse tema. Assinamos com este grupo de parlamentares em Oslo o documento chamado a Carta de Oslo e assumimos o compromisso da formação de uma coalizão de parlamentares de diversos países em todo o mundo para levantarmos a bandeira e, a partir de cada um de nossos países, fazemos essa discussão, esse enfrentamento, essa luta para que a liberdade religiosa em todo o mundo seja tratada como um direito humano fundamental. Senhor presidente, era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Que Deus abençoe o Brasil.